Somos diferentes, né? Temos jeitos de funcionamento diferentes. Esses modos de vida são tratados de alguma forma a partir de noções de doença, se judicializa esses modos de vamos procurar um outro encaminhamento, além de lidar com a variedade, uma certa diversidade humana. Então, estou falando de jeitos padronizados de se lidar com os alunos, jeitos que respeitam essas várias configurações familiares e tudo mais. Ouvindo alunos e suas famílias, né, é muito comum a gente ouvir a forma como essas pessoas se sentem desrespeitadas nesse ambiente. Se a gente for ouvir os professores também vão se sentir muito violentados dentro da escola, em ter que lidar com um monte de coisa. Então, a gente tem que pensar como que essa indisciplina ela vai se produzindo ali dentro da escola. Aliás, o que é indisciplina hoje? A indisciplina, ela pode, algumas situações de indisciplina podem ser toleráveis e não serem consideradas indisciplina. A indisciplina mudou o conceito ao longo do tempo? Então, me parece que sim, porque acho que há algum tempo atrás, aquilo que era cadeira de criança, que era tratado com uma certa naturalidade, hoje é visto com muito maus olhos, né? Qualquer brincadeira um pouco exacerbada, que você daria uma bronca e falar, olha, não dá para ser assim, hoje muitas vezes se torna caso de polícia. A gente está falando de uma situação muito complicada, em que aquilo que faz parte de uma certo jeito da gente fazer as coisas, sempre foi comum, hoje se torna um ato grave. Acho que a indisciplina o que se considera indisciplina vai sendo ampliado, e o que era um ato super tranquilo em que os professores poderiam lidar com absoluta tranquilidade, hoje se torna um problema muito sério. Olha, a mesma questão, a indisciplina está mais ligada a um desajuste, a indisciplina escolar está mais ligada ao desajuste familiar, ao desajuste dentro da própria escola, e o que pode ser considerado indisciplina, o que é tolerável e que não é mais uma indisciplina. Enquanto nós falávamos aqui, me veio a imagem também do conselheiro tutelar. Então, para a gente discernir aí, qual é o papel desses diferentes atores. O conselheiro tutelar, por exemplo, tem sido demandado muito para situações identificadas como de indisciplina, dentro da escola. O que nós temos procurado problematizar é o que essa indisciplina diz respeito da própria dinâmica da escola ou da própria política educacional. Agora, ela não pode ser retirada de um contexto social mais amplo. Então, tem tanto um viés de uma extrema culpabilização, criminalização, quanto também de uma desresponsabilização dos diferentes atores. Então, quando a gente faz a defesa dessa ampliação dos direitos dos diferentes atores, em paralelo, quando há direitos, estamos responsabilidades também. Agora, para as pessoas poderem cumprir suas responsabilidades, elas também têm que ter as condições objetivas para isso. Então, não é uma questão moral, eu faço porque eu gosto ou não gosto. Precisam condições objetivas. Um professor, para conseguir efetivar ali seu plano de aula, ele vai ter que ter condições objetivas. Assim como as suas famílias vão precisar que essa educação dialogue mais com a sua realidade. Há trabalhadores que até gostariam de acompanhar a reunião escolar, mas não às 13 horas da tarde. O que a escola pode pensar como alternativa para criar dinâmicas para que essas famílias que com uma reunião com o professor pode receber uma orientação fundamental para repensar questões na sua família. Essas famílias estão sedentas por orientação. Então, apenas identificar os problemas. Eu entendi perfeitamente o que o professor Marco Aurélio colocou. O professor, o diretor, tem uma avaliação a partir do seu lugar de educador. Então, não só os psicólogos, assistentes sociais, mas também a família pode colocar o seu olhar diante daquele problema, e é isso que nós estamos chamando de compor as forças, somar esforços para pensar uma educação muito mais voltada para o desenvolvimento humano, e que combata, inclusive, esse olhar concorrencial, que, afinal de contas, estamos falando de um mundo sem emprego, inclusive. Então, nós falamos de potencializar a competitividade num mundo que não está oferecendo empregabilidade. Deputado Marcos Martins, o seu projeto de lei, ele
define que o atendimento previsto vai ser prestado no caso dos psicólogos. Os psicólogos serão vinculados ao Sistema Único de Saúde e os profissionais, os assistentes sociais, ligados aos serviços públicos de assistência social. É uma medida para não bater com a lei de diretrizes de base de educação, que não permite a aplicação de recursos da educação em profissionais que não sejam diretamente ligados à educação. É uma estratégia para o projeto não sofrer nenhum tipo de interferência, ou realmente há essa necessidade, o psicólogo, o assistente social na escola realmente não vai ser tratado como embora prestando serviço educacional, ele não vai ser tratado como profissionais a serviço da educação. Isso aí, na minha concepção, eu acho que se ele presta serviço à educação, deve haver algum tipo de ressarcimento, alguma coisa, para a área da saúde, o SUS. E isso pode ter uma medida interna, intersecretarias de Estado. Por exemplo, nós temos um problema na área da saúde, que tem alguns programas incluídos na área da saúde que é questionado. Por exemplo, Viva Leite. Viva Leite, será que é saúde? Alimentação de presídios. Então, existem algumas coisas que não estão diretamente relacionadas. E por essa razão tem um pouco essa preocupação. Mas a ideia é que se mantenha ligado à saúde, mas que haja algum tipo de compensação. O SUS, por exemplo, é uma coisa vinculada ao SUS mais abrangente, exatamente com essa preocupação, para se evitar. É extremamente importante o SUS, nós precisamos defendê-lo, valorizá-lo, que é um sistema, um dos mais perfeitos, não atende tudo, mas é universal, é para todo mundo, é uma coisa muito importante. Acho que no mundo, talvez só o Brasil tenha isso, né? Mas que ele precisa ser, além de mantido, ir sendo aperfeiçoado cada vez mais. E essa questão nós temos que superar, porque se as escolas públicas necessitam desse tipo de atendimento, o público tem que propiciar, tem que oferecer. O SUS defende isso, mas a necessidade também defende isso, a própria necessidade. Então, de alguma forma, nós temos que solucionar esse problema. E a ideia é essa, pensar nisso. E que haja um entendimento entre as secretarias, ou ministérios, no caso aqui nosso é secretarias, que eu sou deputado estadual, para atender a demanda da população. Este é o programa Assembleia Debate, hoje falando do projeto de lei que prevê a implantação de uma estrutura de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. E no próximo